Umberto D. é um filme de 1952, dirigido por Vittorio De Sica, estrelado por Carlo Battisti, Napoleone o Cachorro, Maria Pia Casilio e Lina Gennari. Quando o idoso pensionista Umberto Domenico Ferrari volta para a pensão onde mora após um protesto para aumentar o valor que os idosos recebem, a proprietária exige um aluguel de 15 mil liras até o fim do mês, ou ele e seu pequeno cachorro serão jogados na rua. Incapaz de juntar o dinheiro a tempo, Umberto finge estar doente para ser enviado ao hospital, dando seu amado cãozinho à grávida e abandonada empregada da pensão para que ela cuide dele temporariamente. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 253 da lista. A gente tem mais um filme do Vittorio De Sica aí, depois de ter visto o Ladrão de Bicicletas, né? Eu acho que foi o único dele que a gente viu por enquanto. Mais um filme aí do neorrealismo italiano. E a sinopse basicamente já conta o filme, não conta o filme inteiro porque não diz como o filme termina, mas eu acho que conta toda a parte relevante mesmo do filme, relevante pra gente botar aqui, né, do filme. Ele é totalmente focado no Umberto e nas tentativas dele de conseguir algum dinheiro, de conseguir alguma coisa, de conseguir ficar na casa de algum jeito. A proprietária é uma pessoa bem babaquinha. O filme começa com ele voltando do protesto. O filme começa com o protesto acontecendo, mas aí quando ele volta do protesto, ela alugou o quarto dele de motel, assim, alugou pra um casal, basicamente como um motel, e é o quarto dele, com as coisas dele, sabe? Na cama dele. Então é bem desse jeito, assim. Ela fica fazendo festas o tempo todo. O filme mostra de um jeito que parece pra mim só ele que mora lá, o que me deixa um pouco confuso com a proposta, porque eu não lembro agora, posso estar enganado, mas eu não lembro agora de aparecer nenhuma pessoa morando lá. Eu entendo que a empregada mora lá também, mas mora numa situação de empregada, né? Mas assim, outro inquilino, eu não lembro de ver. Ela tá sempre recebendo muitas pessoas na casa dela, mas são pessoas assim que vão lá como festa e vão embora, sabe? Vão lá como numa festa, ficam cantando porque ela canta. Então ela recebe muitas pessoas assim que são aparentemente músicos e ficam fazendo barulho até tarde da noite. E ele fica nessa. E aí, bom, como é de se esperar de um filme do neorrealismo italiano, a maioria dos atores do filme não eram atores profissionais. A internet me diz a maioria. Eu não sei quem era, mas o próprio Carlo Battisti, que faz o protagonista, não era um ator profissional. A internet me diz que a que faz a empregada também não era. Outros eu não vou saber dizer. Aliás, falando em atores, muito interessante que Napoleone o Cachorro está listado como segundo nome no elenco, no Letterboxd. Ele não é listado desse jeito no filme, não como segundo nome no elenco, eu digo, né? Se eu não me engano, só aparece nos créditos de encerramento, onde mostra meio que todo mundo. Não acho que aparece nos de abertura, onde mostra os principais. Mas o cachorro é uma parte muito grande do filme. Ele inclusive atua muito bem, porque é um cachorro treinado. E então talvez seja o ator mais profissional do filme, seja o cachorro. E eu acho que ele tá ótimo. Mas bom, o próprio Vittorio De Sica disse que o filme não foi popular na Itália, porque é um filme ainda lançado num período aí pós Segunda Guerra Mundial. A gente já tá em 1952, né? Já faz uns anos, mas convenhamos, foi uma coisa muito grandiosa, principalmente na Europa, e precisou de um tempo para se reconstruir de verdade, né? Se reconstruir não necessariamente as construções físicas, mas eu acho que a própria cabeça das pessoas precisa de um tempo para se recuperar, né? Um tempo que é proporcional ao tamanho do problema, e na Itália foi bem grande. Então, ele diz que os italianos ainda estavam assim se recuperando e que viram o filme como muito crítico, nas palavras que a internet me diz, do orgulho que eles estavam tentando meio que se forçar a ter. Porque é um filme sobre um idoso, claramente uma pessoa legal no filme, com o cachorrinho dele e tudo mais, que é descartado e ignorado por todo mundo que ele encontra, sabe? Então é um filme que mostra as pessoas, a grande maioria das pessoas, sem nenhum senso de solidariedade, sabe? Sem nenhum senso de apoiar uns aos outros, né? É isso, sem nenhum senso de solidariedade. Eu acho que essa aqui é justamente o ponto. Então, eu compreendo essa dificuldade. É engraçado porque muitos filmes do neorrealismo italiano parece que passaram por esse problema, né? São filmes que fizeram muito sucesso fora da Itália e filmes que hoje, no geral, considera-se aí grandes clássicos do cinema italiano, provavelmente até na Itália hoje são considerados grandes clássicos do cinema italiano. Mas por serem filmes muito depressivos, críticos ou qualquer coisa do tipo, eles aparentemente foram muito mal vistos na época. Ou a gente viu aqui filmes do Vittorio De Sica e do
e do Roberto Rossellini, né? Os filmes do Roberto Rossellini que a gente viu, se eu não me engano, foram todos filmes meio que sobre a guerra, né? Eu não lembro agora se já teve um que não foi. Mas enfim, o dele até mostrava os italianos bem, eram retratados de maneira positiva, mas eram filmes sobre um assunto que as pessoas estavam mais querendo esquecer do que ver ser mostrado novamente e ser relembrado. Então esse era o problema daqueles. Os filmes do Vittorio De Sica que a gente viu, esse aqui é o segundo que a gente vê, ele teve outros, né? Mas esse é o segundo que tá na lista. Eram filmes que não mostravam os italianos como pessoas muito legais, assim. Mostravam justamente que eles não tinham muito senso de comunidade, sabe? Essa era a visão dele, aparentemente. Tanto aqui quanto no Ladrões de Bicicletas. É tipo, pessoas com problemas que enfrentaram o mesmo problema, que estavam ferradas no mesmo nível, mas não são capazes de se ajudar. Mesmo que possam, na teoria, optam por não se ajudar. E em vez disso, um sacanear o outro e só ir piorando, sabe? É uma visão realmente que eu entendo que ninguém queira olhar pra isso e pensar, nossa, realmente eu sou assim. Eu faria exatamente isso. É cada um por si, sabe? É o tipo de coisa que fica na sua cabeça e você não quer admitir que você pensa. Então, é engraçado. Realmente eu entendo que são filmes que não fizeram sucesso na época, porque eu acho que ele enxergava isso acontecendo na sociedade, isso devia estar acontecendo na sociedade, mas ninguém quer admitir que isso está acontecendo, né? Então ninguém quer ver isso sendo mostrado. Ainda mais pro mundo, né? Eram filmes que saíam da Itália. Então, ninguém quer ver essa verdade ruim mostrada, né? Na época, o ministro responsável pelo cinema, na época, a internet não me diz exatamente qual era o nome do ministério, mas o ministro que era responsável pelo cinema publicou uma carta aberta contra o Vittorio De Sica, falando que se o filme fosse percebido como uma representação realista da Itália daquela época, ele seria um serviço muito negativo ao país. O que tem a ver com tudo isso que eu tô falando, né? Ele não mostra os italianos como boas pessoas, então é um problema. O protagonista é uma boa pessoa, tanto aqui quanto no Ladrões de Bicicletas, né? A gente tem boas pessoas no filme, mas a maioria das pessoas são ruins, né? Então realmente não mostra os italianos como pessoas muito boas. Porém, como eu falei antes e como aconteceu com todos esses filmes, o filme foi bem popular fora da Itália e permaneceu aí pela vida do Vittorio De Sica como um dos filmes que ele dizia que mais tinha orgulho de ter feito. Inclusive o filme começa com ele dizendo que dedica esse filme ao pai dele, e é realmente um filme que ele se manteve firme, muito orgulhoso de ter feito esse filme. A internet me diz que esse filme é um dos preferidos do Ingmar Bergman e do Martin Scorsese. São, né, dois diretores bem conceituados que a gente não chegou neles ainda, mas não vai demorar muito. Pelo menos pro Bergman não vai demorar muito. Scorsese talvez demore mais um pouco. E Cesare Zavattini foi nomeado pro Oscar de melhor história, que aí, como eu já falei várias vezes, é um desses de roteiro da época, no Oscar de 1957, muito tempo depois, mas que eu imagino que deve ser quando o filme chegou nos Estados Unidos, porque o Oscar era, nessa época, ele seguia muito a data de quando que o filme chegou nos Estados Unidos, né, pra indicar, premiar, o que fosse, quando eram filmes de fora, né? Então, houve essa indicação, mas não ganhou de melhor roteiro. Vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre ele, depois eu falo minhas opiniões. O livro faz uma comparação dizendo que o Vittorio De Sica cria, tanto nesse quanto no Ladrão de Bicicletas, um suspense nível Hitchcock, só que enquanto o Hitchcock coloca esse suspense para histórias mais mirabolantes, como, sei lá, uma arma secreta que vai afetar a guerra, e aí você tem todo um suspense de se o protagonista vai encontrar a arma e conseguir salvar tudo ou não, e aí você fica com esse suspense de será que ele vai conseguir, será que ele vai conseguir? O Vittorio De Sica, tanto no Ladrão de Bicicletas, com a busca pela bicicleta, quanto aqui com a busca pelo cachorro, que num determinado momento do filme se perde e o Humberto tem que sair por aí procurando o cachorro, cria aí essa mesma sensação de suspense, meio angustiante, que você fica, será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir? Será que vai dar certo? E eu acho que faz sentido, eu entendo, eu acho que, eu não sei se eu diria que é a mesma emoção, mas eu entendo que são jeitos diferentes de conseguir uma coisa semelhante, uma emoção semelhante, uma angústia semelhante. Pra mim, pessoalmente, o fantástico, por ser fantástico, pega menos, né? Então eu acho que, na verdade, esse aqui é muito mais angustiante, porque é uma situação que você consegue se enxergar nela, sabe? Você pensa, nossa, podia acontecer comigo. Enquanto num filme do Hitchcock, pelo menos num filme do tipo dos que ele mesmo cita ali, né? Uma coisa de arma secreta, que é o exemplo que ele usa, não é uma situação em que você se enxerga. Aqui é uma situação em que você se enxerga. Perder um cachorro. Qualquer pessoa que tem um bicho de estimação, não precisa nem ser um cachorro. Qualquer pessoa que tem um bicho de estimação consegue imaginar como que seria
seria se o bicho sumisse. Ou muitas pessoas, de repente, já passaram por isso, né? Porque, convenhamos, acontece. Então, eu acho que aqui, na verdade, é muito mais angustiante, traz muito mais para o espectador a angústia do que os filmes do Hitchcock, na minha opinião. Eu quero começar falando uma coisa. Como a primeira informação que eu dei aqui das curiosidades foi o fato do filme não ter atores profissionais, incluindo aí o protagonista, vamos começar falando sobre isso. O livro me diz que o Carlo Battisti, que faz o Umberto, era um professor aposentado. E eu acho que ele tá perfeito no papel. De verdade. Eu entendo que ele não era um ator profissional, mas eu acho que ele fez um ótimo trabalho. Eu sempre tô tentando comentar aqui essa coisa porque eu tenho um pouco de resistência com essa ideia dos atores não profissionais, mas às vezes eles surpreendem. Os dois do Ladrão de Bicicleta também, o pai e o filho, eu acho que ambos estavam ótimos. Aqui eu acho que o Carlo Battisti está ótimo no papel. Muito bem. Os únicos que eu sei de verdade que são não profissionais são ele e a empregada. Os outros eu não sei especificamente quem são, então eu vou falar só sobre eles dois. A empregada, eu já acho que ficou uma péssima atriz. E isso me deixa muito triste, porque a personagem dela é a minha personagem preferida do filme. De verdade. Eu acho que mais do que o Humberto, talvez mais do que o cachorro. Eu amei a personagem da empregada. Eu acho ela maravilhosa. A relação que ela tem com ele é muito legal. A relação que ela tem com a vida. Ela tem uma hora que ela tá no quarto dele olhando pela janela, bem no comecinho do filme. Ela tá no quarto dele e ela tá olhando pela janela e tal, e ela fica olhando uns militares que estão andando por ali, estão saindo de uma coisa que eu acho que é a academia dos militares, eu não tenho certeza, porque é um monte saindo do mesmo lugar. E aí tem alguns ali e tal, e aí tem dois que estão meio que brigando, mas eu acho que meio de brincadeira, eu não lembro agora se a briga é séria. Mas estão meio que brigando ali, e ela mostra pro Humberto, aponta ali e fala: "Ah, meu namorado." E ele fala: "Qual deles?" "Os dois." Ela fala com uma naturalidade, uma tranquilidade. "Pá, os dois." É isso, são os dois. E aí quando ela fala que tá grávida, ele fala: "Tá, mas de qual dos dois que é?" E ela fala: "Não sei." E tipo, daí? Sei lá, não sei. Não é relevante. Eu acho que ela encara as coisas de um jeito, o que talvez seja um pouco mérito da atriz, mas eu acho que ela não passa, eu não sei. A questão da atuação, às vezes, vai ser uma coisa muito pessoal, né? Eu acho que duas pessoas diferentes podem olhar... Tem gente que... Muita gente concorda que é ruim, né? Eu acho que tem atuações que são muito unanimemente consideradas ruins ou consideradas boas, ou o que seja. Algumas fica mais abstrato aí, e eu acho que o fato da personagem ser muito boa pode fazer algumas pessoas acabarem gostando, porque a personagem rouba a cena da atuação, sabe? Você fica tão focado em como... Bom, pelo menos eu gostei muito da personagem, né? Eu não sei se isso é um consenso tão geral assim. Eu adorei a personagem dela. Mas pra mim, cai naquela coisa que eu já falei outras vezes, que é o fato de que quando uma pessoa tá atuando muito bem do lado de uma outra que tá atuando muito mal, isso pra mim fica muito gritante e é problemático. É uma coisa que quebra muito pra mim. E eu acho que o Carlo Battisti está muito bem, enquanto a atriz que faz a empregada, que agora eu não lembro se é a Maria Pia ou se é a Lina Gennari, deve ser a Maria Pia. Eu já acho que ela não tá muito bem, e aí quando eles estão conversando dá umas quebras pra mim. Mas a personagem dela, de verdade, maravilhosa, maravilhosa. Eu amei a personagem dela. O filme no geral, eu acho que é um filme muito legal. Realmente é uma história muito legal. É um bom filme de se assistir, né? A história não é exatamente legal. Mas olha, eu vou ser sincero. Eu cheguei no filme esperando uma história muito pesada. Eu cheguei nele esperando uma história mais pesada do que a história que eu encontrei. Não tô dizendo que ela é bonitinha, mas eu, na minha opinião, eu acho que o cachorro é muito responsável. A relação do Humberto com o cachorro e com a empregada também, pra dizer a verdade, que ela acaba tendo uma coisa meio cômica, né? A empregada é uma figura, ela não é só amigável, ela é meio cômica, porque eu acho que essas cenas dela falando dos namorados e dela conversando com ele, frequentemente são cenas meio cômicas. Ela fica falando mal da proprietária, né, da chefe dela, e são cenas que eu acho que são engraçadas. E isso é uma coisa que, por exemplo, eu não lembro do Ladrão de Bicicletas ter. Ele não tem humor no filme, sabe? Ele tem um outro momento mais bonitinho, principalmente quando é o pai com o filho, tipo uma coisa ali mais bonitinha, mas ele é mais coisas ruins acontecendo o tempo todo. E eu acho que o Humberto não são coisas ruins acontecendo o tempo todo. Tem momentos ali que não resolvem as coisas ruins, porque é muito difícil conseguir resolver a coisa, mas tem momentos ali que pelo menos aquele recorte é um respiro de alegria, digamos assim, sabe? No meio de uma história mais triste. Então, com tudo isso, eu pessoalmente achei o filme, na verdade, muito mais bonitinho do que triste. Diferente
independente da ideia que eu cheguei nele, que eu achei que ele ia ser triste o tempo inteiro. Começou o filme, é triste até acabar. Inclusive, eu não quero dar spoilers nesse vídeo, mas eu acho que é uma informação talvez importante para pessoas assistirem ou não. Então, se qualquer informação for um problema para você, de repente para o vídeo aqui. Eu já falei que eu gostei, então eu acho que já tá dito. Mas não vou falar o final do filme, mas eu só quero dar uma informação importante sobre o cachorro. O cachorro termina bem, tá? É importante dizer isso. O cachorro termina bem, não é um problema. Se você tem medo de assistir o filme porque acha que vai ser trágico pro cachorro e você não quer ver isso, o cachorro termina bem, tá? Então fica aí, é um spoiler, mas eu acho que é um spoiler que pode... de uma informação que pode fazer muita gente não querer ver o filme sem essa informação, né? Então... mas é isso, eu gostei do filme, eu acho que ele é bonitinho. Eu acho que eu ainda gostei mais de Ladrões de Bicicletas. Eu acho que Ladrões de Bicicleta é um filme mais... Não sei, se alguém for me pedir uma indicação de um filme para conhecer o cinema italiano dessa época, para conhecer o Vittorio De Sica, ou sei lá, alguma coisa assim, eu me sinto mais tentado a indicar o Ladrões de Bicicletas do que esse. Mas eu acho que é um filme bem legal. Eu gostei, é um filme interessante, tem diversos momentos muito interessantes, diversos momentos em que o cachorro rouba a cena também sendo bonitinho, o que é bom, ajuda. Mas eu acho isso, eu acho que ele é mais leve, apesar dele passar a sensação, principalmente por envolver... Bom, o outro envolve criança, esse envolve cachorro. Sinceramente, a maioria das pessoas que eu conheço na minha vida se importam mais com cachorro. Se afetam mais por uma história envolvendo cachorro do que por uma história envolvendo criança. A criança fica em segundo lugar. Eu acho que esse filme, por envolver um cachorro, de repente é mais impactante, sei lá, mas de novo, é um filme felizinho, assim. O cachorro é um ótimo ator e profissional, pelo visto, porque como eu falei, ele é um cachorro treinado, ele faz coisas ali que eu tenho certeza que ele era um cachorro treinado. Mas é isso, você já viu esse filme? Deixa aí nos comentários o que você achou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!